viver, sonhar, crescer, amar, cair, se levantar. Oi, oi, oi! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Sonhar e Realizar. Eu sou Angélica Oliveira, treinadora e mentora de comportamento, desenvolvimento pessoal, comunicação. E esse podcast é feito para você, imigrante, feito por imigrantes, que nós que passamos por esse processo sabemos melhor do que ninguém o que é isso daqui. Então esse podcast é feito por pessoas comuns, como você e eu, que passam diariamente por desafios, mas a boa notícia é que dá para vencer os desafios. Então fica ligado, porque a convidada de hoje... Já prepara o coração, porque ela é top. Ela tem pouco tempo de América e nesse pouco tempo já aconteceu tanta coisa. Ela é uma pessoa incrível, que é a Amanda. Um prazer receber você aqui. Ela tem 2 anos de alguma coisinha de América. Tem 2 filhos, é casada e vai contar pra gente o que aconteceu nesse período. E você vai ter vários insights. Você vai ter aprendizados. Então fica ligadinho que o melhor sempre fica pro final. E você vai poder pegar várias dicas para colocar em prática. Então, bora lá com essa mulher maravilhosa, que foi um desafio de agenda. Olha, todos os participantes que são escolhidos a dedos aqui têm desafio de agenda, porque a América é isso. Mas chegamos até aqui. Muito obrigada pelo seu sim. Eu sei o quanto você é ocupado, o quanto você tem uma vida realmente intensa, né? E o seu sim contribui aqui conosco, foi maravilhoso. Mas antes de entrar em mais detalhes, conta pra gente, o que te fez? Como é que estava a vida no Brasil, Amanda? Se apresenta um pouquinho. Sei que você tem 2 filhos, conta pra gente. Então, como estava a vida no Brasil? Tava boa, a gente estava no meio de uma pandemia. Ah, você veio no meio da pandemia. Eu vim no meio da pandemia. Então, assim, a vida... Eu sempre quis morar nos Estados Unidos. Sempre quis, desde pequena, assim. Tanto quando eu falei que eu ia, todos os meus amigos falavam, mas você sempre falou que ia morar lá. Então, eu sempre quis morar nos Estados Unidos. Mas você já tinha vindo antes pra passear? Já tinha. Tá. E a última vez que eu tinha vindo era em 2017. E aí, na hora de ir embora, eu não queria ir embora. Eu queria ficar aqui. Tava toda a família do meu esposo e eu não queria ir embora. Mas eu já falava pra ele, desde 2013, que foi a primeira vez que a gente veio, que eu queria morar aqui. E eu queria vir quando meu filho tivesse 8 anos e a minha filha tivesse 4. Uau! E aí ele, não, vamos só quando o Loreno tiver 10. E a Maria estiver, né, tipo, mais velha, tudo. Ele ia me enrolando. E eu falava, não, eu vou. E aí veio a pandemia, né? Nossa, mas se eu contar tudo vai ser não, relaxa que a gente... Mas dá uma encurtadinha, tá bom, assim. dá uma encurtadinha. Conta só os principais. Veio a pandemia e aí a gente tava lá, a gente tem escola no Brasil, as escolas pararam. Escola do quê? Era de educação infantil até o cursinho pré-vestibular. Uau! E era no interior e a escola, tipo, a gente... Fechou. Fechou, né? E os nossos alunos vinham todos da região. E a maioria do cursinho vinha de ônibus das universidades, que a nossa cidade era uma cidade de polo universitário. E eles vinham com ônibus, e os ônibus pararam total. E, tipo assim, parou zero tudo, previsão, né, de voltar. Zero. E aí os alunos não queriam pagar, né? Lógico, porque era um cursinho, e cursinho online era bem mais barato do que o cursinho. Aí foi vários desafios, foi um estresse no primeiro ano de pandemia. Que estado que a gente tá falando? Gigantesco. Que estado que era? Paraná, interior do Paraná, tá. Divisa com São Paulo. Aí o meu esposo falou assim, nós vamos fechar pro próximo ano o cursinho e o ensino médio. Para nós, tipo, foi um choque. Como assim? A gente tinha o maior índice de aprovação da região. Nossa. Tipo, e só que todos os nossos professores vinham de fora, o custo era altíssimo para manter professor, estadia, alimentação, deslocamento, tudo. Que a gente trazia professores de grandes centros muito bons. E aí a gente fechou, aí todo mundo ficou louco de bravo com a gente, mas aí o Júnior falou assim, mas é melhor fechar agora, em dezembro, com vocês, falar que não vai ter, porque chegar em janeiro, quando não falarem que a escola não vai poder abrir de novo, e cancelar, vocês não vão conseguir aula. Aí em janeiro, né, as aulas não voltaram, e nesse passamos aí o final de ano, né, toda aquela tensão. Em fevereiro, meu esposo foi comprar uma cadeira com meu filho. Meu filho tinha 7 aninhos, né, 7 anos. Fui comprar uma cadeira com meu filho. E meu filho, mas eu quero uma cadeira gamer. Eu, Júnior, mas filho, mas uma cadeira gamer? Ele é uma cadeira gamer. A gente tinha acabado de reformar o quarto dele. E aí o Júnior, tá bom, vou comprar a cadeira gamer pra você. Comprou e voltando pra casa, eu falei, Lorenzo, mas por que você quer uma cadeira gamer?
Você nem tem um computador, nem a mesa você tem. Ele, pai, pra construir uma casa, a gente tem que comprar um terreno. Então, eu vou construir uma casa, eu vou começar com a cadeira. Uau! E aí, aquilo lá falou muito meu esposo, muito. Foi muito, tipo assim, marcante pra ele. Aí ele chegou, depois de 3 dias mais ou menos, ele falou assim, nós vamos mudar para os Estados Unidos. Eu tava trabalhando, falei, quê? Nós vamos mudar para os Estados Unidos. Agora, em abril. Eu falei, oi? Ele falou, você não sempre quis? Eu falei, sempre. Mas não assim. No meio de uma pandemia, a gente não sabendo de nada. Tipo, as escolas, né? Uma a gente tinha fechado, porque uma era praticamente voluntária que a gente fazia. E aí, tipo, não dava nem mais pra manter nem custo básico. Aí a outra era em uma outra cidade menor ainda. Eu falei, não, Júnior, agora. Ele falou, não, nós vamos. Nós vamos agora em abril, as fronteiras estavam fechadas, vamos ficar 3 meses lá pra gente ver como funciona. E depois a gente volta e resolve tudo e vai embora de vez. Aí eu falei assim, não, tá bom, 3 meses, vamos lá ver, se não gostar, né, volta pra trás. Sempre quis, mas na hora vamos ver a outra história. Né? Pô, é verdade, né? É outra história. Sabe, eu vou pegar esse insight seu, quantas coisas a gente fala, eu quero isso, eu quero aquilo outro, mas na hora que, então, não sei. Aí veio o filho na barriga, tipo, eu tinha construído a minha casa, a casa dos sonhos, eu tinha acabado de reformar a minha casa. Tinha acabado de reformar a minha casa. E meu esposo, é aquilo, né, que a gente sempre declarou com a sua boca, vai acontecer. Pode ter certeza que acontece. Às vezes a gente não repara que tá acontecendo, mas acontece. Boa. E meu esposo sempre falava assim, a nossa casa tá vendo. Eu falava, você tá louco? Vender a nossa casa. Ele falava, desde quando a gente construiu, se pagarem o que quiser, eu vendo. Você imagina, tá doido. Não vende. Aí minha mãe falava, louco, manda, não deixa ele vender. Pensa, é sua casa própria, né? Tipo, aquela mentalidade, né? Tipo, a gente tem que ter a nossa casa própria, nananã. Aí eu falei assim, não. Aí fui pra minha dermatologista, porque eu ia na dermatologista, ela era muito minha amiga, eu quase toda semana eu batia muito na dermatologista. Quase uma terapia. Era uma terapia. Eu deitada lá, fazendo um negócio na minha barriga, eu falei, Marília, a gente vai embora. Aí ela falou assim, Falei assim, vamos agora, vamos ficar 3 meses, depois a gente volta. Ela falou assim, e a sua casa, Amanda? Falei, minha casa vai ficar fechada. Ela falou assim, eu quero comprar. Aí eu falei assim, ela é amiga do meu esposo de infância, só que ela nunca tinha ido na minha casa. Ela só tinha visto por foto. Aí eu falei assim, tá bom, eu vou falar pro Júnior entrar em contato com você. Ela entrou em contato e nisso eu tava fazendo uma campanha de oração com uma mãe na fé minha, que é minha intercessora, tipo, desde pequenininha, desde 6 anos. Ela é mais de 70, assim. Uau. E ela é minha melhor amiga. Aí eu peguei e tava fazendo uma campanha de oração com ela e ela falou assim, olha, eu não lembro exatamente, mas ela falou assim, olha, se ela não for até tal dia, você não toca mais no assunto com ela. Eu sei que ela foi ver minha casa 9 horas da noite. Quem vai ver uma casa pra comprar 9 horas da noite? Tipo, no escuro, normalmente você não vê uma casa no escuro pra comprar. Você vê uma casa de dia, no claro. No sol, no claro, pra você achar todos os efeitos. E ela foi de noite, 9 horas da noite, ela e o esposo dela chegaram lá na minha casa, viram a minha casa, me se interessaram, aí ela falou assim, eu quero a proposta, Júnior. Aí o Júnior, tá bom. Aí o Júnior demorou um tempo, né? Porque até fazer o levantamento, tudo. E aí, a gente fez a proposta pra ela. E aí, assim, ela pegou, analisou, ela falou assim, tá, vem aqui que eu quero fazer uma contraproposta. Aí o Júnior foi e ela fez uma contraproposta. Eu falei, não, essa contraproposta eu não aceito. Ou é por, no mínimo, isso, ou eu não vou vender. Pensa, a gente vai se fazer na nossa casa. A gente não tá, tipo, desesperado. Entendeu? E nem eram os planos de fazer da casa. Lógico que a gente ia ter que manter funcionários lá, porque a cidade é pequena, as pessoas invadem pra roubar elétrica. Entendi. Não rouba tipo, coisas grandes, roubam coisas muito miúdas. E como cidade pequena, todo mundo sabe que você não tá lá, eu ia ter que manter funcionário. Aí eu falei assim, o Júnior falou, amor, é um custo, né? Aí ele foi conversar com o irmão dele, que trabalha com isso. Meu cunhado falou, vende essa casa nem se for pra você continuar morando aqui. Porque nunca mais na vida você vai conseguir um valor desse na sua casa. Nunca uma casa na nossa cidade foi vendida por esse valor. Nunca. Ninguém vai te oferecer mais isso. Vende agora. Aceita a proposta dela. Aí a gente falou, não vou aceitar a dela. Eu vou fazer a minha de novo. Aí o Fernando falou assim, pode vender. Você construir uma casa de novo igual a sua? Aí minha esposa falou, não, porque a nossa casa era muito grande.
Tinha 3 cozinhas, 8 banheiros. Tipo, Meu Deus! Eu falava, tô terminando de montar uma cozinha, você resolve fazer outra cozinha. 3 cozinhas, é um 3 hotel. cozinhas, Quase um quase hotel. porque toda a minha família ia pra lá passar final de ano comigo. Mas Eu 3 gostava da cozinhas, família. amiga, eu sei que você gosta de cozinhar, mas 3 Era cozinhas. 3 cozinhas, Uau. 4 funcionários. Era uma loucura. Aí o meu esposo falou assim, não, Fernanda, 3 cozinhas, eu não construo nunca mais uma casa com 3 cozinhas. Aí a gente fez a contraproposta pra ela. Ela aceitou. Aí ela tinha um lustre muito grande na sala, que eu trabalhava com decoração de festa há muito tempo no Brasil, e aquele lustre eu mandei pra minha casa. Ela falou assim, mas o lustre fica. Eu pago o que você quer, mas o lustre fica. Aí o Júnior falou, não, o lustre fica. Nem ia ter como tirar, Amanda, você nem vai trazer o lustre. Como você vai trazer o lustre pra cá? Deixa o lustre ficar. Não, nem cabe. Nas casas daqui, eu acho que nem aguenta a estrutura que tinha que ter pro lustre. Aí eu falei, tá bom, eu aceito, mas eu vou levar minha mudança. Aí eu fiz meu esposo contratar uma mudança, trouxe toda a minha louça. Minha mudança era só louça, porque eu amo louça. Veio todo um container só de louça, prato, copo, que eu não queria desfazer. Na hora que a gente chegar aqui, depois de uns meses morando aqui, que a mudança demorou pra chegar, eu falei, o que eu tô fazendo? Era mais Nossa, simples eu devia ter resolver vendido aqui. tudo, devia ter dado pra alguém, sei lá, trazer um monte de Aqui prato. você tem tudo isso. Aqui, tipo assim, você nem usa, as pessoas vão em casa, quando é muita gente, eu uso tudo descartável desses de acrílico, de luxo que tem aqui. Não tenho preguiça de pegar os pratos. Tá tudo lá entulhado. Olha aí um aprendizado que dá pra gente tirar nisso tudo, né? A pessoa quer mudar pra cá, mas ela tá apegada com aquela situação ali. E você, por um acaso, eram os pratos e a louça, mas às vezes a pessoa é qualquer outra coisa. E ela muda pra cá, mas o coração dela continua no Brasil. E aí é desnecessário, porque não fica... Tem que queimar as carroças. Tem que queimar a ponte do retrocesso. Porque senão você não fica... Aí você chega pra cá, você fala, mas o que eu fiz? Pra quê? Por algum acaso, era louça. Mas pode ser qualquer outra coisa. Eu trouxe louça ursinho da minha filha. Ridículo. Hoje você olha pra trás e fala, o que eu fiz? Podia comprar tudo de novo. Não, aí paguei um absurdo, né, pra minha mudança. Mais caro do que tudo que você comprasse aqui. O que aconteceu? Ela aceitou a proposta, que ela falou assim, só que eu quero entrar em junho, porque vai ser aniversário do meu esposo. E aí eu quero fazer na casa. Aí meu esposo falou, ok. Só que o meu visto, ela queria entrar dia 12 de junho, acho que foi isso. Não, ela queria entrar dia 13, 14, uma coisa assim. Só que o meu visto estava agendado, eu já tinha o visto de turista, mas eu ia vir com o visto de estudante, estava agendado para o dia 23 de junho. Ou seja, eu ia sair da minha casa Vai sem ficar ter num onde hotel. morar. E aí eu fui para um hotel, aí fui para Porto Alegre. Aí sentada na mesa da minha mãe, jantando com a minha mãe um pouquinho antes de ir para Porto Alegre tirar o visto de estudante, meu pai falou assim, gente, se o visto não der certo, qual que é o plano B? Aí eu falei, não tem plano B. Tem que dar certo. Não tem plano B. Vai dar certo, tipo, eu vou morar nos Estados Unidos, eu vou estudar inglês e Já vai dar vendi certo. até a casa. Já vendeu até a casa. E tava todo mundo ficou desesperado quando a gente vendeu a casa, tipo assim, louco. Ousadia. A gente vendeu casa, lancha, Jeep, hotel que a gente tinha. Na conta, verdade, tudo. Vocês queimaram a ponte Na do hora que retrocesso. veio a proposta da casa, a gente falou, vamos vender tudo. O que eu vou fazer com Desfez o da resto casa, das faz coisas? o resto. Vamos fazer do resto, né? E aí, aquela coisa, ele sempre falou que a nossa casa estava vendo. Sempre. Outra Se chave pagassem poderosa. o que ele quisesse, ele Cuidado vendia. com o que você fala. Bem ou mal, bom ou ruim, Vai acontecer. certo ou errado, declarou, Acontece. é questão de tempo. Acontece. E aí, eu peguei... E a gente nunca anunciou nada, né? E aí, eu peguei, fui pra fazer o visto, tirei Falando o visto. verdade, você nem anunciou a casa. Não, a gente nem anunciou. Eu vendi fazer um procedimento estético. E... Tá vendo? Acho que eu preciso fazer mais procedimento. Aí, Olha uma história boa pra gente poder cuidar. Tô brincando. Aí eu peguei, virei e falei assim... Aí o visto foi aprovado. E aí, no meio, quando eu tava aprovando meu visto, eu não tinha tempo, porque a gente já tinha comprado a passagem. Quando a gente vendeu a casa, o Júnior comprou a passagem. Pra julho. E aí, o visto tava aí nesse meio termo. E aí, o Júnior falou assim, a gente não tem tempo do visto voltar pra nossa cidade pra gente pegar o voo. Então, vamos esperar pra retirar o visto ali em Porto Alegre mesmo. Então, a gente pegou... E aproveitar os últimos dias com alguém, uma rede de apoio, né? A gente pegou, foi para Porto Alegre, tiramos o visto, descemos para Gramado, até falarem que o nosso visto estava pronto pra gente retirar lá novamente. Nisso que eu desci para Gramado, no terceiro dia, minha mãe me liga. Amanda, tudo bem? Eu, tudo. Ela, então, seu pai tá com Covid. Aí eu falei, oi. No caso, meu pai é meu padrasto, né? Ele que me criou.
Aí eu falei assim, como assim? Tá com Covid, tá bem, mas tem as crianças aqui, a gente tá preocupada. Aí começou a achar que eram os meus filhos que tinham passado. Aí virou aquela confusão meio de família, aquele estresse. Aqueles causos de família. Aí você precisa voltar. Eu falei, mãe, eu não posso voltar, eu preciso pegar meu visto, meu voo tá marcado, não tem como eu voltar. Aí ela, não, preciso que você volte, porque eu não tô aguentando ficar com as crianças, porque agora as crianças não podem descer no prédio, porque seu pai tá com Covid, eu tô tendo que ficar com eles aqui, que não sei o que. Aquele estresse, eu falava, mãe, não pode voltar. E todo dia era uma briga. Eu falava, Jesus, esse visto tem que ficar pronto logo. Eu sei que quando eu estava pra voltar, meu pai foi pra UTI. Entendeu? Aí meu pai foi pro hospital, internado, aí minha mãe surtou de vez. E aí, eu voltando, aí eles mas meu pai ficou bem, a gente comprou aquele remédio que era, tipo, era um remédio que estavam dando na época, só que era tiro e queda. Você tinha que assinar um termo, ou a pessoa sobrevive ou a pessoa morria. Uau, E era um que remédio pressão, hein? Aí eu sei que meu pai foi, eu fui lá, peguei minhas crianças, aquela briga. Fiz o exame das crianças, ninguém com Covid. Eu fiz exame pra ver se as minhas crianças tinham pego Covid antes. Não tinha nada de Covid. Aí, embarquei com meu pai ainda na UTI. Meu pai tava saindo, só que não dava tempo da gente se encontrar. Nossa, Então, eu vim sem falar com ele. Despedir. Mas tinha um porquê, ali é outra história, tinha um porquê, porque meu pai tinha ficado doente, tudo. Era uma resposta de oração minha também, então eu vim mais tranquila. Eles estavam brigados com a família, e eu tava orando pra eles estarem bem. E aí reconciliou todo mundo? Reconciliou todo mundo, né? Eu falei, Senhor, não posso nem reclamar do Covid, Senhor, é resposta de oração, então... De um jeito ou de outro. Eu sabia que ele ia ficar bem, porque era a resposta de oração, então eu falei, ele vai ficar bem. Aí, viemos pra cá, chegamos aqui e pegamos Covid. Ou seja, a gente veio com Covid, porque a gente não sabe. Tipo assim, a gente fez o exame e não deu Covid. Mas chegamos aqui e começamos a ter a reação. Aí minha mãe falou, toma essa vacina logo. Eu fui tomar a vacina, me deu um revertério total. Aí eu fiquei muito ruim. E logo depois, meu esposo, aí nisso eu tava morando em hotel já fazia um mês. Aqui também você foi pro hotel? Aqui eu fui pro hotel. Porque eu cheguei aqui, eu queria comprar uma casa, eu não queria morar de aluguel. Eu falei, pensa, eu vendi minha casa no Brasil, eu tenho que comprar uma casa aqui. Não dá? Entendi. Eu morei 3 meses em hotel. Com 2 crianças, era mala até lá em cima. E eu querendo comprar uma casa, aí a gente fez uma proposta, aí o nosso dinheiro a gente não conseguia, era um rolo, o dinheiro não saía do Brasil, o dinheiro não saía do Brasil. E a minha intercessora já tinha falado, se der alguma coisa errada no início dessa compra, você veta, não compra, desiste da casa. E deu, eu não conseguia dar a entrada, porque eu tinha o dinheiro aqui, eles não aceitavam, só aceitavam um cheque. Aí eu abri a conta, aí a conta não me dava tempo de, tipo, precisava de uns 3 dias pra liberar o cheque, a empresa não aceitava. Eu tive que pegar um cheque no Publix, uma coisa assim, não lembro, pra dar o cheque. Já tava dando errado e eu não quis perceber. E aí eu fiquei lá 90 dias morando em hotel, porque eu queria a casa, Aquela casa. Aquela casa. E nem era a casa dos sonhos, nada a ver. Até que um dia meu esposo falou assim, Amanda, não dá mais. Eu não vou comprar essa casa. Eu vou desistir da casa. Isso daqui não tá normal. Não é pra gente comprar casa. As crianças pensam, as crianças perguntam pra elas onde eles moram, eles falam que eles moram num hotel. A gente saiu de uma estrutura, de uma estabilidade pra enfiar eles nessa loucura. Não, eu vou atrás de uma casa. E eu brava, nem quis ver. Aí ele achou a casa no dia, alugou a casa no mesmo dia. E eu não queria. E aí era uma vez a gente vendo aqui, youtubers, né, mostrando casa aqui. Aí o Júnior viu uma rua, e era uma rua que no final tinha um lago. Falou, nossa, quero morar numa rua assim. E a casa que a gente alugou no final da rua tinha um lago. Olha isso, olha isso. Tinha um lago. E eu falava que sempre falava que queria morar em um Intergarden. E a primeira casa que a gente alugou foi em Intergarden. Olha. E eu tava vendo a casa que eu ia comprar era em Kissimmee. Tipo, nada a ver. Mas porque eu queria comprar uma casa. E aí a casa deu errado, aí nós mudamos pra casa. A gente foi mudar pra casa, a gente não tinha nada. A casa fazia eco. As crianças dormiram num colchãozinho no chão no início. Até mobiliar a casa. Aí, nisso, a gente tava com o nosso dinheiro preso no Brasil. A gente não conseguia trazer, porque a gente tinha feito a venda da nossa casa. Então, todo o dinheiro que a gente tinha feito de venda, as burocracias não deixavam a gente trazer. Era um processo do Senhor, tava trabalhando a gente. E aí, o Júnior falava assim, a gente trouxe uma quantidade X de valor, e o Júnior falava assim, a gente não vai comprar um carro até eu conseguir trazer o restante do dinheiro. A gente vai ficar alugando o carro. Aí cada 15 dias a gente ia no aeroporto, a gente alugava num lugar mais caro. Ia no aeroporto, trocava de carro, alugava um carro. Chegou no dia que a gente alugou a casa, a gente tinha que trocar de carro. Só que a gente tinha, a casa, quando a gente alugou aqui, eles pediram um down, que eram $5.000, depois pediram mais 6 meses de aluguel pra gente. Uau! Então a gente descapitalizou, tipo, tudo. Tipo, foi 6 meses de aluguel, mais um down, 5 mil, tipo, foi uma pancada.
E aí o Júnior ligou, e era início de mês, e o Júnior ligou pra minha sogra e falou assim, mãe, transfere um dinheiro pra mim, e assim que saiu o recebimento, eu te pago. Minha sogra falou assim, hoje eu não consigo, Júnior. Eu acabei de pagar todos os funcionários, meu limite já extrapolou, não posso mais transferir nada hoje. Aí o Júnior falou assim, quê? Como assim, mãe? Porque a gente é sócio da escola. Não posso transferir mais nada, a gente pagou todos os funcionários de Ribeirão, daqui não dá. Aí o Júnior falou, amor, a gente só tem o que tem na conta. A gente precisa alugar um carro. E aí aqui só aceita cartão de crédito para alugar carro. E aí o nosso cartão, toda vez a gente alugava um carro, o cartão de crédito, eles prendem o valor do aluguel do carro e prendem mais 800, $1.000 a mais. E quando a gente foi devolver o carro, sempre o valor voltava rápido. Só que aquele dia não voltou. Aí a gente sentou naquele aeroporto. Sabe o filme Em Busca da Felicidade? Meu marido disse que sentiu no filme. Uau. Ele falou, vou sacar dinheiro. Aí foi tentar sacar dinheiro. Não tinha um Bank of America no aeroporto. Tudo aconteceu nesse dia. Tudo. Resumindo, a gente não conseguia alugar carro. Eu falei, vamos dormir aqui. Ele falou, vamos pedir um Uber. O Uber não aceita dinheiro, não aceita cartão de débito. Nada dava certo. Aí até que o Júnior passou na frente de uma locadora. Ele falou, nossa, a gente não tentou nessa, vamos tentar nessa. Alugou o carro mais barato que tinha. Tentamos nessa. Deu certo, a gente pegou o carro e saiu correndo, sabe? Se a mulher mudar de ideia... Já foi. Nossa, e com as crianças, mãe, o que tá acontecendo? A gente não podia falar, né? Porque, tipo, Não assustar as crianças. Assustar as crianças. Já estavam morando 3 meses num hotel, depois não tem um carro. E era aquela luta. Aí a gente foi pra casa e não tinha colchão. Foi os primeiros dias. A gente comia, tipo, na escada. Era o ó. Perrengue. E aí, mas o senhor queria me tratar, né? Aí a minha mãe falou assim, filha, o que tá acontecendo? Aí eu falei assim, ai, nada, porque eu tava muito nervosa. Ela falou assim, você tá precisando de dinheiro? Aí eu falei assim, não, mas não, nem quero, mãe, nem quero. Ela falou, quanto você tá precisando? Eu falei, não quero, porque eu não queria pegar dinheiro emprestado da minha mãe. Aí ela pegou e falou assim, fala quanto você tá precisando, eu mando pra você. Aí eu falei o valor, e ela falou assim, tá, eu mando. Só que minha mãe nunca fala pra mim que tem dinheiro, ela sempre não tem. Aí a gente falou, amor, aceito. Eu falei, não vou aceitar. Até parece, não vou aceitar dinheiro da minha mãe. Não vou aceitar, não quero aceitar dinheiro da minha mãe. Aí o senhor lembrou de uma briga que eu tinha tido com ela naquele ano, em janeiro, na casa da minha avó. Falando que eu ia mudar para os Estados Unidos, só que a gente não tinha batido martelo ainda, nem meu esposo tinha tido o insight nele. Eu falei, não, mãe, eu vou morar nos Estados Unidos. Vai ser muito breve. Ela falou, você vai viver do quê? Eu falei, não sei do que eu vou viver lá, mas eu vou morar nos Estados Unidos. Eu falei, mas por que você tá me enchendo o saco? Você vai me sustentar? Ela falou, você não sabe. Eu falei, se você tiver que me sustentar, aí a gente pode conversar, né? Mas você não vai me sustentar. Aí ela falei, nem se eu tiver que fazer faxina, eu vou morar nos Estados Unidos. Tá bom. Aí o senhor me tratou ali, aceitando o dinheiro da minha mãe, lembrando da frase. Moendo orgulho. Foi assim, tipo, eu aceitei o dinheiro dela, passou 24 horas, o nosso dinheiro resolveu. Tipo, o dinheiro dela não serviu nem por 24 horas. Mas era algo que Mas era tratar. necessário você passar. Era necessário. Aí foi todo o processo, mudamos pra casa, aí a gente trazia dinheiro todo mês pro Brasil. Trazia dinheiro. Porque a gente tinha dinheiro aplicado, a gente trazia. E aí a gente tava acomodada, a gente só servia na igreja, passeava com as nossas crianças. Que vida boa. Estamos na Disney. Tinha todos anual pass, tudo. E a gente tava muito acomodado. Aí teve uma queda da bolsa gigantesca. Em junho do ano passado. Faz um ano. Teve uma queda da bolsa gigantesca, assim. Foi surreal. Foi, tipo, uma paulada, sabe? Que eu falei, e agora? Tipo assim, foi muito dinheiro. Aí o Júnior falou, a gente precisa fazer alguma coisa. Minha mãe tava aqui aí. Minha mãe e meu pai estavam aqui. Nesse meio período eu engravidei, perdi bebê. Foi uma gravidez. Desafio, hein? Foi. Aí eu tive depressão, fiquei bem mal, bem magra. Foi bem difícil. Mas aí era junho, minha mãe tava aqui, a bolsa caiu. E aí a gente precisava fazer alguma coisa. Se mexer pra começar a ganhar dinheiro, né? Porque se trazer dinheiro do Brasil, você traz um montão, vira nada. Vira nada aqui. Aí eu peguei e falei assim, a minha esposa, não, vamos montar. Ele já queria ter uma empresa de faxina. Ele falou, vamos montar uma empresa de faxina. Aí eu, tá bom, vamos. Aí eu falei, não posso ser aquela que não estimula o marido, que, né? Falei, então vamos fazer. E aí eu lembrei da frase, nem se eu tiver que fazer faxina. Acabei de pensar nisso. Aí eu fui fazer faxina. E minha mãe aqui, eu não falava pra ela que eu tava indo fazer faxina. Eu dava uma desculpa, fica com as crianças, não. Ela sabe até hoje ou ela vai descobrir hoje? Até que um dia que eu não tava aguentando. Aí eu peguei e falei, mãe, mas é porque eu tô fazendo...
faxina. Só que ela não lembrou da frase. Eu não sabia da frase. E aí, eu fazendo faxina. Aí eu tava pra ir pro Moriá. Aham. E aí, foi a última faxina. Era uma casa de vacation, tipo, 10 quartos. Tinha tudo dentro daquela casa, você podia imaginar. Cachorro, papagaio, não podia. A casa tava um nojo. Na hora que eu cheguei na casa, eu tinha horário. E todas as meninas iam do Moriá comigo. Eu tinha horário pra sair. E não ia dar tempo de eu limpar a casa. E meu esposo tava me ajudando. E eu falei, Jesus amado. Eu falei, Senhor, eu não quero isso pra minha vida. Não é uma empresa de faxina que eu quero ter. Não é trabalhar com faxina que eu quero. Não desmerecendo. Mas não era aquilo que eu queria. Não se adaptava? Não era, tipo assim, não me adaptava. Eu preferia cozinhar, tipo, o dia inteiro. Que também é um serviço, né? Braçal, do que fazer faxina. É uma coisa que eu não gosto. Eu falo assim, é a única coisa que eu falo, nossa, se puder, a hora que eu puder, eu vou ter alguém o dia inteiro pra me ajudar, porque essa parte eu não gosto. E cada um se identifica com cada uma um coisa. se Você não é identifica com uma melhor coisa. nem pior Tem por gente isso. que fala assim, Amanda, eu limpo a casa o dia inteiro, mas não pede pra cozinhar. Então, você não é melhor que não. ninguém, nem pior por isso. Só são Entendeu? características Só são diferentes. características. E o nosso papel é respeitar. Exatamente, porque, tipo, um gosta disso, outro gosta daquilo. Aí eu peguei, virei e falei assim... Aí eu fui orando, falei, Senhor, não, me dá uma luz. Eu vou pro Moriá, me dá uma luz. Aí fui pro Moriá, voltei, eu fazia uma caponata. Voltei fazendo caponata. E não falei nada pro meu esposo. Comecei a fazer caponata, minha mãe é super vendedora, ela tava aqui, ela vendia tudo. E aí, depois da caponata, comecei a fazer os biscoitos. Aí os biscoitos estavam errados. Aí eu chorava. Porque eu fazia receita em casa, eu sempre cozinhava em casa. E eu não cozinhava com receita. Eu odeio cozinhar com receita. Entendi. E... você fazer uma receita, é não uma fazendo coisa. Com receita, é ok. Mas você se fazer tem um padrão... 10, não é. Entendi. Desanda. 10 gramas a mais de manteiga, desanda. Entendi. Aí eu ia colocando a olho. Aí tinha dia que o biscoito derretia, tinha dia que virava uma pedra. E eu falava, eu tô fazendo igual. O Júnior falava, você não tá. Aí eu chorava, eu jogava os biscoitos. Aí ele falava, para de fazer isso. Eu falava, eu não vou parar. Eu não vou parar. E aí eu peguei e falei assim, eu vou continuar. Aí ele falou, pelo amor de Deus. Eu falei, eu não quero voltar a fazer faxina, eu vou continuar. E aí era um estresse em casa. Aí eu comecei a fazer caponata, comecei a fazer comida árabe, comecei a fazer biscoito. E aí, tipo, tava tentando fazer alguma coisa dar certo. E eu sempre trabalhei com festa no Brasil também, fora da escola. E eu amo montar mesa, nananã. Aí uma amiga, monta a mesa aqui, monta a mesa ali. E eu comecei a montar mesa. Mesas maravilhosas que eu já vi. E aí comecei a fazer as coisas de antepasto, tudo. E aí foi. E os biscoitos eu fazia também no meio termo ali. E eu tinha clientes que sempre compravam um biscoito, tudo. E eu sempre falando, e quando eu comecei, eu falei, eu vou colocar meus produtos nos mercados. Só que eu tava com uma super depressão quando eu comecei, por causa do bebê, por causa de todo esse processo, né? Fazer faxina, tratando, Senhor moendo o orgulho. Eu ia perguntar exatamente perdendo isso. dinheiro, Agora. Tinha perdido dinheiro. E aí lembrava dos traumas do passado, das crises financeiras que eu já tinha passado no passado. Então, eu entrava em choque. Na época, eu não sabia, né? Porque eu não tinha feito CIS. Aí, eu entrava em choque, eu caía na cama. E aí, tava super mal. Mas eu continuava. Tanto que um dia eu tive uma crise na frente da minha filha. Fazendo biscoito. Porque a minha filha não tem nada pra fazer. E eu me cobrava que eu não cuidava dela. Não ficava Conflitos com ela. internos. Que só quem vive aqui sabe. Então, queria explorar um pouquinho mais isso. Porque quem vê hoje você, maravilhosa... não faz ideia o que aconteceu em tão pouco tempo. E cada um tem uma história. Você, por acaso, veio com uma baita de uma estrutura. Muita gente vem sem estrutura. Exatamente. Mas é maravilhoso porque quem vem sem estrutura acha que tudo acontece porque ele está sem estrutura. Porque eu não tenho dinheiro, porque, coitado de mim, se eu tivesse dinheiro, eu não passaria por isso. E você veio com dinheiro e passou um monte de perrengue. Porque faz parte do processo de cada um. Eu não creio que o Senhor, tipo assim, foi o Senhor que fez a gente perder dinheiro. Mas certas coisas só acontecem na nossa vida... Só aquilo vai fazer a gente se mexer. Se a gente não tivesse perdido dinheiro, a gente não ia se mexer. Porque tava cômodo. E são os aprendizados. Entendeu? Às vezes para ir para um outro nível, para expandir. Você só é quem você é hoje. Sim. Apesar de em todos os desafios, por tudo que você já passou. Então, enquanto a gente está passando, a gente não quer, né? Não, enquanto está passando, não é nada legal. Não. E você passar um desafio desse de perder um bebê, quer dizer, são dores que o dinheiro não compra. O meu foi uma gravidez nas trompas. E quando foi abrir, e eu tinha recebido uma palavra que eu ia engravidar. E meus filhos oram há 2 anos pra eu ter gêmeos, né? Uau! É uma mulher de coragem. Há 2 anos meus filhos oram pra eu ter gêmeos. Um menino e uma menina. Quer dizer, não basta... Não basta engravidar, tem que ser de gêmeos. O negócio aí é no volume máximo, hein? E assim, eles falam como se os gêmeos já existissem. Tipo, a gente ora todo dia de manhã, o Salmo 128. E aí a gente coloca os nossos nomes. Tem uma parte que fala, os seus filhos serão como plantas de oliveira, a roda
da sua mesa. E aí a gente coloca os seus filhos. Aí a gente fala Nicolas, que é o nome do primeiro filho do meu esposo, Lourenço, Maria Vitória, eu e gêmeos. Uau. 2 anos. Uau. Na hora que esses gêmeos chegarem, a gente vai... Uau. E eu tinha recebido uma palavra. Eu tava num processo de depressão bem profundo, querendo me matar. N problemas passando. E fazendo as caponatas, né? E aí eu recebi uma palavra que eu ia engravidar, que eu estava grávida, já que eu ia engravidar, e que não era para meu esposo se preocupar, que era para meu esposo procurar uma casa maior já, e que era para eu escolher um nome de um menino e de uma menina. Eita. Na hora que ela falou, até a hora que ela tava falando, orando por mim, foi numa aula do carisma, eu não tava dando. Na hora que ela falou, pode escolher um nome de um menino e uma menina, mexeu muito comigo. Imagino. Ela podia falar, pode escolher o nome do bebê, pode escolher o nome da criança, pode escolher o nome do menino, pode escolher o nome da menina. Mas ela falou menino e menina. Muito específica. E aí eu falei, que? Aí eu falei assim, não, meu Deus do céu. Aí logo depois disso, passou umas 3 semanas eu descobri a gravidez. E aí eu queria fazer ultrassom, marquei pra fazer ultrassom no dia do aniversário do meu filho, porque só podia fazer com 8 semanas aqui. Porém, eu consultei com o meu médico no Brasil e meu médico falou assim, Amanda, eu tô achando que essa gravidez tá nas trompas, pelo que você tá me falando, os sintomas que você tá sentindo, eu preciso que você faça um ultrassom. E aqui ninguém quis fazer ultrassom em mim. Ninguém. E eu lá, sentindo as dores, tudo. Fui fazer ultrassom. A gravidez estava nas trompas. Era no dia do aniversário do meu filho. Meu esposo me deixou pra fazer ultrassom, foi buscar o bolo. Na hora que ele voltou, eu falei, eu preciso ir pro hospital. Ele falou, o quê? Eu falei, tô com uma gravidez nas trompas, tenho que tirar agora. Não posso comer, não posso tomar água, tenho que ir agora pro hospital. E meu sogro tinha falecido em janeiro. Aí ele falou, e a festa? Eu falei, a festa você toca. Busco o Lourenço na escola. Eu falei, não quero que ele lembre do aniversário dele com isso. Depois a gente vê o que a gente faz. Mas toca a festa. Ele me deixou no hospital em Celebration sozinha. Minha mãe queria ficar comigo. Eu falei, não fica. Eu quero ficar sozinha. Bicha braba, essa bicha é braba. Quero ficar sozinha. Aí fiquei sozinha. Minha mãe ficou com as crianças. E aí eu demorei 2 horas pra conseguir falar. Porque eu não falo a língua, né? Por mais que você estude inglês, convive com brasileiro. É os desafios. Aqui, ó. Por isso que eu gosto. Essa conversa é uma conversa real. Chorar. Vida real. Eu fico imaginando a sua situação. Fiquei 4 horas quase naquele hospital tentando achar o lugar pra fazer o exame, pra fazer a cirurgia. E na hora que eu fui fazer a cirurgia, ele, né, o bebê não tinha nem batimento, era só um saco gestacional, só que na hora que ele abriu, tinha um mioma maior que uma laranja nas minhas trompas e que não aparecia nos ultrassons. Olha isso. Aí ele tirou a minha trompa e meu ovário, porque o mioma estava, consumindo todo. Era benigno, mas estava todo consumido. Ele falou assim, não tem mais por que eu deixar ali. Porque se você ovular de novo e engravidar por aquele lado, vai machucar. Assim, e aí você vai... E até porque pode crescer e poder pegar o útero. Aí ele tirou a trompa e o ovário. E aí, no primeiro tempo, né, a gente fica mal, se cobra tudo. Mas depois, eu vi assim, como eu não tinha tempo pra ver esse mioma. Que eles não iam ver o mioma de outra forma. Então, a gravidez ali, não que não foi... Foi algo que precisava ter pra ser daquela forma que só daquela forma. Foi a partir daquilo que mudou, que você conseguiu descobrir. Aí eu tinha um pólipo no útero, que aí, aqui é assim, né? Você fala assim, não, o hospital é maravilhoso, os médicos são maravilhosos. Só que aqui eles são muito assim. Você veio pra tirar a unha, você vai tirar a unha. Ele não vai tirar a pele do lado que não... Sério? E o médico sabia que eu tinha um pólipo. Porque Mas eu já tinha falado pra ele e ele já tinha feito ultrassom e tinha visto. E a gente tava pra marcar minha cirurgia pra tirar o pólipo. Só que eu engravidei no meio do período. Entendi. E aí eles pediram pra esperar. E aí ele não tirou o pólipo. Eu com anestesia geral, tudo, eu falei, tirou o pólipo? Ele, não, o problema não era o pólipo. Aí eu falei, tá, tirei o pólipo agora. Faz 2 meses vai fazer isso. Mas uma coisa aí você me chamou a atenção. Você sabe que eu tenho um ouvido bem sensível a observar. E que eu acho muito maravilhoso. Você escolhe enxergar as coisas por uma outra ótica. Porque tudo é uma questão de visão. Você pode sentar e chorar. Perdi meu bebê, queria muito, tal. Que é uma dor, ela é real. Como você pode falar assim, bom, não era o que eu queria, mas graças a Deus descobriu, graças a Deus eu fui tratada, agora eu já estou preparada, já estou com tudo em ordem para os gêmeos poderem chegar. Você escolhe olhar, aí vocês perderam dinheiro na bolsa. Não, mas aí, graças a isso, nós abrimos, né, saímos da zona de conforto e começamos a trabalhar. Ou seja, com certeza agora vai ter gente ouvindo que está passando por dor. Com muitas dores. E aí é aquela história. 10% é o que acontece. 90% é o que eu faço com o que acontece. Você perdeu o bebê, não tem como mudar. Não. Isso foi um fato dolorido, chato, ninguém queria. Sim. No dia do aniversário do seu filho, mas você escolheu, vai lá, deixa ele bem, não quero que ele sinta.
Apesar de você estar sentindo sozinha. E pra meu marido foi um choque, porque ele tinha perdido o pai dele em janeiro. E na hora que ele foi falar pro meu filho, o meu filho falou assim, mamãe, pai, a mamãe também vai morar com o papai do céu igual o vovô? Nossa. Aí ele falou, pelo amor... Aí ele entrou Aí em ele choque, deu um... porque ele tinha me deixado no hospital, ninguém tinha se despedido, ninguém tinha falado nada. Ele falou assim, se eu não ver minha esposa, nunca mais. Nossa. É por isso que eu falo, é maravilhoso, cada um tem uma história e ela é única. Sim. E às vezes, a grande maioria vem sem estrutura para cá. E como a nossa fala é específica, assim, para a maior parte dos imigrantes, acha que só ele sofre, só ele tem essa dor porque ele não tem dinheiro. Dinheiro é uma parte do processo, mas cada um tem o seu processo. Essa dor que você viveu, dinheiro nenhum compra. Não. Contudo, a sua percepção de olhar de forma mais positiva, de olhar o que eu posso aprender com isso. É graças a isso que eu fiz a cirurgia e que hoje eu tô curada. Dá um outro significado, dá um outro peso e uma outra leveza também. A gente tem que... Porque se eu for... É só, igual a Joyce também fala, você pode focar no problema ou você pode focar nas outras coisas. Exatamente. Então, aí a gente tem... São escolhas. São escolhas. E às vezes a pessoa tá aqui patinando, tá sofrendo, tá passando por momentos desafiadores e só olha a dor. Tira um pouquinho o olho da dor. Olha para a solução, olha para o que você aprendeu, por tudo que pode acontecer de bom a partir disso que aconteceu. E as coisas mudam. Mudam. E aí foi nesse percurso. E aí a gente vai tratando, né? Aí eu fiz o CIS, aí no CIS a gente vê muita coisa, né? Tem Trabalha muita coisa. Trabalha muitas coisas. E aí a gente foi no processo de crescimento. E até que aí a gente pegou em dezembro. Aí eu comecei a fazer muita mesa. Dezembro agora? Aí fiz muita mesa. Em dezembro eu tinha muitas festas. E eu já trabalhei com festa no Brasil. E eu sabia porque eu tinha trabalhado com festa no Brasil. E eu sabia porque eu tinha parado de trabalhar com festa no Brasil. E eu sempre falei, nunca mais vou trabalhar com festa. Mas aconteceu. E aí e eu fui pegando, porque eu amo mesmo fazer mesa, organizar festas. Tipo assim, é um hobby gigantesco pra mim. Falar de, vamos organizar uma festa, vamos fazer uma mesa, vou na hora. Eu vou na hora. Só que eu trabalhar com isso é muito mais desafiador. Porque são sonhos, são expectativas. É uma entrega, né? Eu tenho um sério probleminha. Eu sou muito perfeccionista. E eu frustrar os meus sonhos é uma coisa, mas eu frustrar uma expectativa do outro, pra mim, é um sofrimento gigantesco. Aí eu não consigo esperar. Tipo assim, eu esperei a perda da minha gravidez, mas, tipo assim... Entendi. Você, de repente, prejudicar outra pessoa, eu não entregar direito, não fazer um negócio legal. Eu me cobro muito. Aí eu caí na cama, depressão e tudo. Aí eu passei... Nossa, meu Natal foi surreal. Eu tinha 2 festas. Eu sei que era 00:30. Na noite de Natal, a gente foi entregar a ceia de Natal de uma cliente. Ela falou, entra, fica com a gente. Eu falei, não dá. E fazendo de plena. Eu tenho certeza que a cliente sabia que eu não estava plena. E ela trabalha com perfil comportamental, então ela ia perceber. E eu tava lá, tipo, meu esposo tava um frio no Natal, meu esposo tava de bermuda, camiseta, com o braço todo queimado, que o óleo tinha caído no braço dele. E a gente tinha deixado um carro nosso na igreja, a gente tava só com outro carro. E aí ele pegou o carro emprestado da menina que tava trabalhando pra gente. O carro da menina era muito ruim, coitado. E ela emprestou pra gente, mas o Júnior precisava entregar as coisas da outra festa. O carro balançava, o Júnior chorava, aquele frio. Só que aí, nisso tudo, a gente deixou nossos filhos sozinhos em casa. E eles passaram, tipo, a noite de Natal sozinha. E eu era daquela, no Brasil, que fazia megas festas de Natal. Eu decorava a casa inteira. Então, as memórias deles era, tipo, minha mãe decorava a casa toda no Brasil. E Tava agora? todo mundo em casa. Agora, tipo, na Páscoa ela não decora mais, no Natal ela não faz mais nada. Aqui ela só trabalha, tá, tipo... E eles me cobraram muito, né? Porque o primeiro ano de Natal a gente passou bem americano, de pijama, a gente foi pro SeaWorld, a gente fez várias brincadeiras com ele. Foi o nosso primeiro ano. Mas o segundo ano não teve nada, porque eu tava, tipo, trabalhando uma festa em cima da outra. E aí eu voltei chorando pra casa. Eu falei assim, eu não vou trabalhar mais com festa. Eu vou cumprir o que eu tenho que cumprir em janeiro. Eu não pego mais nenhuma festa. Eu lembro porque eu parei chorando. Falei, eu não quero isso, meus filhos. E meus amigos ligando, Amanda, deixa a gente pegar o Lourenço, deixa eu pegar de Maria, nananã. E a gente na correria não conseguia nem atender os amigos desesperados, porque eles sabiam que a gente tinha comentado isso. E eles ficaram muito desesperados. Foi bom, porque a gente viu que a gente tem amigos que se importam, nananã. Mas foi algo muito frustrante, foi algo muito marcante para nós. Foi realizações de sonhos, né, de fazer o Natal de pessoas que eu fiz, foi...
Aí você realizou o sonho do outro, né? E até mesmo meu, assim, pessoal, assim, profissional, porque foi algo, tipo assim, né? Uma conquista. Uma conquista, de uma forma, assim, que eu nunca imaginei. Mas, por outro Que lado, preço? foi muito, tipo, meus filhos lembram até hoje. Então, e vão lembrar pro resto da vida, lógico, eu vou ressignificar isso na vida deles. Mas é um fato. É um fato. Então, assim, eu falei, não quero mais. Aí eu falei assim, o que a gente vai fazer? Eu não sei, mas eu não quero mais. O Gino falou assim, pelo amor de Deus, você já tinha um monte de acervo, você comprou um monte mais de acervo. Eu falei assim, eu fico pra mim, eu faço pra minhas amigas, eu faço como hobby. Mas não faço mais isso a trabalho. Não quero, não é isso que eu quero pra minha vida. Não quero deixar meus filhos em casa, não passar Natal com eles, não passar aniversário e ficar trabalhando. Não é isso. E aí eu cumpri tudo que eu tinha que cumprir até janeiro. E aí eu parei. E todo mundo me pedindo, eu falava não. E aí eu falei, vou focar na empresa de biscoito. Eu sempre falei que eu ia vender. Nisso, meus produtos já vendiam em mercados. Olha aí. Já vendiam no mercado brasileiro. Mas como eu não conseguia focar, porque eu tava fazendo os produtos de mercado, as festas, as coisas da igreja, as coisas de casa, as coisas das crianças. E todo mundo fala assim, nossa, mas tinha que fazer tudo isso, porque eu tinha que pagar conta, gente. Só assistir mais tudo. E um pouco mais. E aí a gente pegou, eu falei, não vou. Aí a gente conseguiu, a gente montou a fábrica. E aí eu foquei só nos biscoitos. Mas assim, me pedem até hoje pra eu fazer. E eu falo, não, eu não faço. Não, eu não faço. Faço um café com Deus na minha casa, monto. Faço quando alguma amiga pede. Mas aí é um outro peso, né? Outro peso. Você escolhe o quando e tal. Você tocou num ponto bem legal, que eu acho que vale a pena a gente explorar. Realizações é maravilhoso. Desde que você não fira um valor seu. O que é valor? Aquilo que você não abre mão. E quando você realizou o sonho profissional, mas feriu um valor que é a sua família, esse sonho não valeu a pena. Não. Então, muitas pessoas se machucam porque você teve uma dor que fez você falar assim, chega, não vou fazer. Você teve essa clareza, essa consciência, até porque está na busca do autoconhecimento, está se percebendo, está mais antenada. Mas você parou, falei, não compensa. Meus filhos têm memórias maravilhosas. Como que eu sei a importância das memórias para eles e eu deixo eles sozinhos? Então, você realizou um sonho, sim. Isso é muito legal a gente falar. Todo sonho que custa um valor. Valor é aquilo que eu não abro mão. Família, paz, cada um tem algo que é um valor. Não, o que é valor, cada um é pessoal. Cada um tem o seu. Então, quando custa um valor seu, um valor pessoal, coisa que você não abre mão, e não tô falando de dinheiro, não valeu a pena. Não. Por exemplo, você realizou esse sonho, mas feriu um valor importante para você que é família. Não valeu a pena. Não. Tem gente que realiza outros sonhos, mas fere um valor, por exemplo, que é a paz. Não valeu a pena. Não. Para mim, família é um valor importante, mas paz também é um valor importante. Começou a tirar minha paz, não vai valer a pena. Cada um tem um valor. Sim. Tem na verdade, não um valor, vários valores, né? Mais então, fortes, mais... uns são prioridades, né? Qual que é mais importante na sua vida? É esse, é aquele. Eu não abro mão disso, eu não abro mão daquilo. Então, valor é aquilo que eu não abro mão. E quando para realizar um objetivo, eu abro mão, eu comprometo esse valor, e é por isso que muitas famílias aqui se desfazem. Porque elas querem conquistar algo, ou financeiro. Ai, meu sonho é ter minha lancha, minha casa, meu jet ski, meu barco, seja lá o que for. Mas para isso, muitas vezes, sacrifica a família, que normalmente é um dos valores mais importantes para as pessoas, é a família. Não vai ter valor. Você compra o barco, compra a lancha, compra a mansão. Mas você fala, eles não estão aqui comigo para celebrar. Não valeu a pena. Mas eu sempre falo que eu só mudei pra cá depois, um ano antes, mais ou menos. No primeiro ano de pandemia, eu tive, do dia 12 de junho, eu tive uma crise no meu casamento muito forte. Olha e foi, aí. tipo, bem crucial, assim. Foi, tipo, assim, sabe, toda... Vamos dizer, tipo, ergueu o tapete, pôs toda a sujeira, expôs toda a sujeira. Entendi, expôs, E ali eu podia decidir, ou terminava o meu casamento, ou restaurava. E a gente escolheu restaurar. E aí a gente só mudou pra cá quando a gente tava muito bem restaurado no nosso casamento. Top, isso que você Porque falou. senão a gente não ia ter aguentado. Não ia ter aguentado. O processo aqui é muito intenso. Falando assim, tem que fazer faxina. Ela tá reclamando de fazer faxina. Deixou os filhos pra estar trabalhando. Mas, nossa, ela tava trabalhando, ela tava... É muita coisa. Aqui você tem que estar muito unido com a sua família, porque é só vocês. E as pessoas também precisam entender e respeitar o processo de cada um. Sim.
talvez para uma outra pessoa que não tem tanto valor na família, não se importasse tanto. Mas são esses os seus processos que te levam para um outro nível, baseado no que é importante para você. Como você disse, o que talvez para outra pessoa é outra coisa. E a gente precisa respeitar isso. Mas a grande vantagem é pregar esse teu gancho, olhar para mim e falar, tá, o que eu tô fazendo? Tá ferindo os meus valores? Tá valendo a pena? Não tá valendo a pena? Porque você também tocou com outro assunto interessante. Eu atendo muitos casais, atendo famílias, atendo, né? Escuto muitas histórias. E muita gente que não tá bem no casamento vem pra cá achando que vai ser diferente. Não. Só que fica no volume máximo. Porque aqui tudo fica... parece que tudo fica mais sensível e mais exposto. Então foi muito legal você falar, a gente se resolveu primeiro, a gente se tratou primeiro, que na verdade eu creio que é um tratamento diário, o processo nunca acaba para ninguém, né? Um processo diário de escolhas. Mas primeiro vocês estavam inteiros, sem gerar expectativa. Não, porque lá nos Estados Unidos nós vamos resgatar o casamento. Não, o casamento se resgata todo dia mesmo. Você investe no casamento, né? São desafios. Mas a hora voa. E 2 anos de América. Você viveu tudo isso. Fez faxina, perdeu um bebê, mudou de casa, morou em hotel, quase dormiu no aeroporto. E fez uma fábrica de biscoito. Como assim? São 2 anos, Amanda. E com 2 filhos pequenos. A gente, na hora que tá passando, tipo assim, eu Parece acho que que tá não vai demorando passar. muito, né? Tá demorando muito, tipo assim, a gente já tá em vários locais, né, vendendo, e eu falo assim, não, ainda, tipo, não bateu a minha meta, né? E aí a gente sofre ali no processo, né? A gente fala, meu Deus. Mas você abriu em janeiro, você comprou maquinário mesmo, foi em janeiro. Foi em janeiro que eu comprei maquinário. Nós estamos em junho, primeiro, né? Mas nisso, e mesmo assim, eu comprei maquinário, muito mas o maquinário rápido. chegou, tipo, em março. Quer dizer, é muito rápido e são deliciosos, né? Obrigada. Sem querer fazer propaganda e já fazendo, porque eu sou assim mesmo, tudo que eu gosto eu indico mesmo. Eu brinco que eu brinquei com você, né? Falei, como assim, você traz um negócio desse pra mim, amiga? Eu fui fazer a bobagem de experimentar quem disse que eu dou conta agora? Eu quero comprar toda hora. Porque são muito naturais, caseiros. Não parece industrializado, não é nada duro, industrializado, é muito bacana. E isso, assim, a gente não abre mão. E lógico, eu tenho, tipo, e eu sempre, aí é aquela coisa daquilo que você declara. Eu sempre falei, quando eu comecei a fazer, que eu ia vender para mercado. Eu nunca foi meu sonho querer vender para o consumidor final. Por quê, Amanda? Não sei, porque foi algo que o Senhor me colocou no coração. Eu nunca pensei, mas quando eu comecei, eu falei, eu vou vender para mercado. E eu fui com crise de depressão, tremia. Eu ia nos mercados, eu tremia para falar. E lógico, os mercados não fechavam comigo, porque eu estava totalmente insegura. E depois de muito tempo, um dia eu fechei uma parceria com uma clínica de estética daqui. E aí eu falei, eu vou ligar pro mercado de novo. E liguei, o cara falou, não, vem aqui. Só que aí eu já tava em outra fase. Eu já tava mais segura. Eu acho que eu já tinha feito CIS. Eu já tava em outra fase de autoconhecimento. Né? Então aí eu fui mais confiante. E é sempre, tipo assim, esses marcos assim. E era um dia que tinha um acampamento da intercessão. E eu fui uns 2 dias antes, aí ele me pediu uma quantidade gigantesca que eu tinha que ir pro acampamento. Aí eu passei a noite sem dormir, aí o acampamento era uma vigília. Meu Deus! Eu fui dirigindo, no mesmo lugar que eu tinha ido pro Moriá, eu fui dirigindo. E aí eu fui, mas eu não abri mão de fazer as coisas do Senhor, que eu tinha me comprometido pela uma bênção que o Senhor tinha me dado. Porque o mercado pediu, então eu não vou fazer isso da igreja. Olha aí o que você está falando. Não. Definir prioridades e sustentar. Olha isso. Repete, por favor, que essa é bênção. Repete de novo. Assim, se não abriu mão... Eu não abri mão de estar no acampamento do Ministério de Intercessão, porque eu tinha recebido um pedido grande. Eu passei a noite sem dormir para produzir e entregar aquilo que eu tinha me comprometido. Mas mesmo cansada, eu peguei meu carro, fui dirigindo, eu só falava para as meninas que estavam comigo, conversem comigo, eu não posso dormir, vocês vão conversando comigo. E eu fui dirigindo, passei a noite sem dormir, fiquei na vigília, dormi só um pouquinho, passamos outro dia do acampamento e voltei dirigindo só, tipo, depois de uns 4 dias que eu fui dormir, descansar. Mas eu não abri mão daquele que eu tinha feito um compromisso com o Senhor, né? Então, o que eu gostei do que você falou, claro, cada um tem uma visão, uma religião, a gente não tá falando de religião, a gente tá falando de fé e cada um tem a sua. Mas o que eu gostei que você falou porque às vezes a pessoa ora e pede uma benção. Aí recebe a benção. Aí essa benção é o que tira a pessoa da presença do Senhor, né? Lógico, volto a dizer, respeito todas as crenças, mas como eu compartilho da mesa da sua, sou cristã, não nego pra ninguém. Eu vejo isso, a pessoa ora, pede a benção. A hora que a benção chega, é essa benção que te afasta. Como é que pode?
E eu gostei da sua fala. Eu não abri mão. Eu já tinha um compromisso com o Senhor e eu não abri mão por causa da bênção. Aí a gente olha para você, com 2 anos, ter esse crescimento tão grande, a pessoa não tem noção que tem um preço por trás. Tem um preço de entrega, tem um preço de um coração entregue em ser o melhor, em entregar o melhor, tanto para Deus, quanto para sua família, quanto para os seus clientes. Dá para perceber que você tem um desejo genuíno. Tem um perfeccionista que tem que dar tratadinha, a gente vai tratando, mas tem um coração generoso. Falou, eu faço para as minhas amigas, eu faço, mas isso aqui eu não aceito mais. Ou seja, eu também preciso impor limites, até para as minhas dores. Sim. Isso aqui eu não vou fazer mais, eu vou fazer outra coisa. Não, e é tipo assim, se eu fosse pensar financeiramente, igual, tipo, tem momentos, esses tempos atrás, que a gente montando a fábrica, foi muito dinheiro, né, que a gente desembolsou, os maquinários são caros, né, as embalagens são caras, é tudo em quantidades muito grandes. Então, a gente pegou e aí vem propostas, tipo, faz uma mesa pra mim, faz um antepasto, nananã. E é aquela coisa, eu não vou desviar do meu foco, é isso que eu não determinei. O dinheiro pode vir? Pode, mas vai fazer atrasar o meu percurso, então eu não vou desviar daquilo. Perfeito, olha outra. Naquilo que eu quero. Entendeu? Maravilhosa, chave poderosa. Sim. Foco é foco, se você tem uma visão, se você tem um caminho para seguir, precisa seguir nesse caminho. Não dá para ficar desviando, porque pode ter um dinheiro agora, pode ter um prazer momentâneo, mas é esse prazer momentâneo que vai te afastar daquilo que você mais quer. Sim, exatamente. Chaves maravilhosas. E aí, então, mais outras coisas. Tipo, eu sempre falei focar na fábrica, porque eu conseguiria me dedicar mais aos meus filhos, era o que eu posso ajudar meu esposo, que ele me ajuda também. Posso ajudar o meu esposo de uma forma mais leve, ficando com as crianças, né? Então, assim, é algo que eu sempre não queria. Eu mudei pra cá pra poder me dedicar mais pros meus filhos, porque eu trabalhava muito. Por mais que eu trabalhava na escola, a gente ficava o dia inteiro na escola. E eu não queria repetir isso. E aí, no meio do percurso, eu comecei a repetir isso. Porque a gente tende a repetir aqueles vícios. A vantagem é que você, através do autoconhecimento, começa, pera, eu tô no piloto automático aqui, tô repetindo, vou mudar essa história. Vou mudar. Agora eu vou te contar que já deu o nosso horário e daria pra gente ficar aqui mais 2 horas conversando fácil, né? Eu falei que ela tinha muita coisa boa, eu tô diante de uma gigante, eu avisei vocês. Em 2 anos fazer tudo isso é muita coisa. E o que você disse, às vezes você tá devagar, só são 2 anos. Não, vou até pegar aqui, que você já me deu, tô devolvendo, vou pegar de volta. Eu vou deixar aqui. Angélica tá fazendo propaganda? Tô, porque é bom e o que é bom eu divulgo mesmo. É maravilhoso, a qualidade é muito top. Vou deixar teu Insta também, tá? Deixar. Agora eu queria que você desse uma palavra, olhar para aquela câmera ali e desse uma palavra do seu coração. Para quem tá aqui passando desafios, porque você passou vários. Às vezes a pessoa passa outros tipos de desafios, mas não deixam de ser desafios. E você já superou vários? Já. E o que me ajuda, isso eu faço desde quando começou a pandemia. O que me ajuda muito, eu escrevo. Todas as minhas orações, todas as lutas. Olha que legal. Todas as dificuldades. Você põe o sentimento pra fora escrevendo? Escrevo. E ali, o que me ajuda muito é, às vezes, né, quando tá muito difícil, é voltar nas orações antigas. Lembrar que elas foram atendidas. Olha que lindo. Pra que as que ainda não... Porque, assim, eu sempre quis morar em Orlando. E na hora que eu estou morando em Orlando, não é só mais Orlando. Eu preciso ter uma casa. Então, vai mudando, as demandas vão mudando. Aí a gente esquece que aquela bênção demorou 8 anos para acontecer. Foi a base de oração. Mas a gente esquece daquela bênção e foca só no problema da gente não ter conseguido muito aquilo, boa, né? muito boa. Então, tipo assim, agora eu quero montar muito a boutique de biscoito. Então, assim, eu já orei muito pra ter a fábrica, pra ter as máquinas, pra ter os mercados. Mas agora eu quero outra coisa também. Porque vai mudando, né? Você vai step by step, você vai aumentando. Só que eu preciso reconhecer e ser grato ao que eu já conquistei. Então, assim, eu escrevo e aí quando eu pego pra ler as antigas, assim, vejo que as não foram atendidas, eu escrevo, tipo, me lembrando e agradecendo daquelas. Tem, tipo, um pedido de oração que eu oro há mais de 5 anos. Maravilhosa. Não aconteceu ainda. Olha que chave poderosa. Orei, tipo, 2 meses aconteceram. Então, assim, é o processo do Senhor. A gente só acerta as coisas, só vai entender lá, né? E a gente só vai crescendo. Tipo... Não, ela fechou com chave de ouro, resumindo o que ela disse nesse momento, que eu gostei muito, que é a gratidão. Eu reconhecer o que eu já recebi, o mesmo Deus que fez até essa bênção chegar, é o mesmo que vai fazer a próxima acontecer também. Só preciso respeitar o processo. E ser grato nesse caminho.
Pelo que já alcançou. Sim, Maravilhosa. Mais uma vez, muito obrigada. Eu falei que ia ser bom. Ela deu vários insights. Se você colocar em prática, 1, 2, eu sempre falo. Toda semana tem um podcast. Pega um insight da semana e começa a colocar em prática. Eu tenho certeza que vai mudar os seus resultados. Porque se você pode sonhar, você pode realizar. Pode. Aquele que te fez, que te conhece, que colocou esse sonho no seu coração, se você se permitir, vai te dar passo a passo também para poder realizar. Muito obrigada. Até a próxima. Viver, sonhar, crescer, amar, cair, se levantar, sacode a poeira, dá volta por cima e começa de novo.